A escravidão no campo foi uma das primeiras escravidões surgidas no mundo e tornou-se muito comum em grande parte da Europa na Idade Média, entre os séculos V a XV. Já no Brasil, logo após sua descoberta em 1500, os portugueses viram a riqueza do solo para cultivo de cana-de-açúcar e a quantidade de pau-brasil, e acharam uma boa oportunidade de gerar lucros. Assim, iniciou-se a importação de escravos africanos vindos em navios negreiros. Suportar meses de viagem em um porão lotado, com pouca comida e água, era muito difícil. Por isso, muitos escravos que morriam tinham seu corpo lançado no mar. Os que sobreviviam da viagem seriam escravizados e torturados na produção de açúcar e extração de pau-brasil, não importando se eram idosos, homens, mulheres ou crianças. Deveriam servir o seu senhor até o fim. Mais tarde, aconteceria o ciclo do algodão, do ouro e do café no Brasil, que levaria anos de mão de obra escrava. Ao longo de muitos anos, os escravos realizaram inúmeras ações de resistência, incluindo a desobediência, fugas individuais e coletivas, revoltas e formação de quilombos. O tratamento violento dedicado a eles tinha como objetivo deixá-los com medo de seus senhores. Eles eram punidos de diversas formas, podendo ser acorrentados e chicoteados até a morte. Uma das punições muito comum aplicadas era o quebra-negro, onde eles teriam que abaixar a cabeça na presença de seus senhores. Eles também eram obrigados a usar uma máscara de Flandres para impedir que engolissem diamantes ou terra para se suicidar. As abolições da escravidão aconteceram em diferentes anos para cada país. Em 1761, Portugal foi o primeiro país a tomar esta medida. Já o Brasil, somente em 1888. A França, em 1848. A China, em 1906 e os Estados Unidos em 1863. Entretanto, atualmente existem os chamados escravos contemporâneos, mesmo após a criação de diversas leis e direitos humanos. Pessoas em situação de escravidão hoje em dia situam-se em todo lugar do mundo. Do total de pessoas em trabalhos forçados no ano de 2016, 58% vivem em 5 países: Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão. Somente na Índia, a escravidão atinge 18,4 milhões de pessoas. Já em Bangladesh, 1,2 milhões de pessoas. Do total de pessoas submetidas à escravidão no mundo, 2,6 milhões de pessoas estão na América Latina. Os países com maior número de escravos são Guatemala, México, Chile, Bolívia e Brasil, que possui 161,1 mil pessoas em trabalho escravo. A cada dia, em média, 5 pessoas em trabalho escravo são libertadas no Brasil. Os estados com maior número de desgastes nos últimos anos foram Minas Gerais, Pará, Goiás, São Paulo e Tocantins. Os resgates ocorrem principalmente após denúncias feitas por trabalhadores que procuram principalmente ajuda dos sindicatos e das cooperativas. O Código Penal brasileiro prevê em seu artigo 149 uma punição de 2 a 8 anos de reclusão e multa para quem reduzir alguém à condição análoga a escravo, submetendo a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, sujeitando a condição degradante de trabalho. As condições sofridas por escravos do campo atualmente assemelham-se com a de décadas atrás. Em 2018, a Veja realizou uma entrevista onde escravos resgatados relataram suas condições deploráveis. Os dormitórios eram tendas feitas de lona, onde dormiam no chão ou em camas feitas de pau. A alimentação era precária e escassa. Muitas vezes as comidas estavam vencidas e eram preparadas sem higiene alguma. A mesma água era utilizada para consumo, banho e lavagem de roupas. Sofriam ameaças e eram violentados constantemente. Quando se machucavam ou adoeciam, não eram permitidos de ir ao hospital, e sua jornada de trabalho era extremamente exaustiva. Mas se as condições eram tão ruins, o que os fazia continuar ali? Bom, os donos de terra manipulavam os escravos e diziam que só parariam de trabalhar quando pagassem os prejuízos que causavam, como a comida, sabonetes, ferramentas, colchões e etc. Porém, essa dívida nunca tinha fim. Além disso, a falta de escolaridade e o analfabetismo dos escravos dificultam de serem contratados por locais formais e decentes, tanto que 59% dos resgatados voltam a trabalhar sob as mesmas condições. Essa entrevista aconteceu no Brasil,
Porém, escravos de todo o mundo sofrem abusos semelhantes e até piores. Agora que já vimos todas as situações que essas pessoas são sujeitadas, vamos ver como denunciar isso e como abolir de vez a escravidão. Os primeiros canais de denúncias estão sendo mostrados nessa imagem. E antes de consultar algum desses ministérios, você tem que primeiramente saber se sua cidade ou região conta com os sindicatos dos trabalhadores, ou procurar o Ministério do Trabalho para uma denúncia. E sua cidade também deverá contar com um local exclusivo para o atendimento referente aos direitos humanos. E nessa imagem estarei mostrando também o nome dos ministérios e canais de denúncias e como acessá-los pelos seus sites e telefones. O primeiro é o Ministério do Trabalho. Os auditores fiscais do trabalho fiscalizam ocorrências de trabalho escravo, resgatam trabalhadores e determinam que o empregador pague todos os direitos devidos a eles. Existe também o Ministério Público do Trabalho. Os procuradores do trabalho podem investigar, abrir inquéritos, ajuizar ações e recursos na Justiça do Trabalho contra os empregadores que usaram trabalho escravo. Temos também a Polícia Federal. Eles averiguam e investigam denúncias, além de realizarem a segurança dos auditores e procuradores do trabalho em operações de fiscalização do trabalho escravo. A Defensoria Pública da União não recebe denúncias, mas presta assessoria jurídica gratuita para o trabalhador, incluindo vítimas de trabalho escravo, tráfico de pessoas e migrantes que buscam regularizar a sua situação migratória. O Disque 100 recebe denúncias de violações de direitos humanos. Os sindicatos recebem denúncias e podem encaminhar às autoridades competentes. O CONTAGE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, recebe denúncias de trabalho escravo em qualquer atividade econômica. O último é a Comissão Pastoral da Terra, CPT. E essa foi a nossa pesquisa sobre o trabalho escravo no campo brasileiro.